eu quero ver a guilhotina descendo. E ele disse isso porque eu senti o Senhor comigo. Eu senti o Senhor comigo, né? Então eu sabia o que estava por vir. E não era para estar com medo. Eu esperava ser ousado e forte e defender o Senhor para que tudo como eu podia, né? Ajudar algumas pessoas daquela fila, né? As outras que estavam esperando para este fim. Então, tão assustador. Então ele pegou a espada e cortou a sua cabeça. Isso já ele contando, né? Ele disse que esse rapaz, ele foi, pegou a espada e cortou a cabeça da esposa dele. Então, logo em frente à minha presença, né? Disse ele. Eu vi. Então, eu perguntei propositadamente nesta noite ao Senhor, né? Por favor, não me deixe sair daqui. Não deixe que eu fique enfraquecido. Acho que a tradução melhor é essa. Não deixe que eu enfraqueça, que eu fique, né, que eu tenha medo suficiente para desistir. Não deixe que eu desista. Então, por favor, não me deixe chorar, né? Não me deixe chorar, porque eu vi acontecer isso com a minha esposa. Então, eu vi o que aconteceu com ela. Então, ele segurou em mim e ainda me agarrava, né? Segurava-me com muita força. Então, eu tinha acabado de testemunhar a execução da minha própria esposa. Então, eu fiquei muito triste. Mas, para ser muito sincero com você e até honesto, eu estava mais com medo do que iria acontecer comigo. Pelo fato de que a minha esposa tinha acabado de morrer. Eu sei que parece um pouco egoísta. Mas se eu te dissesse algo diferente, eu estaria mentindo. Né? Deus cuidaria de mim. Eu estava mais preocupado com a minha vida do que com a vida da minha esposa. Do que vê-la morrendo. Naquele momento eu estava com muito medo. E eu sabia disso. Então, agora eu vou morrer. E eu sabia que na minha mente eu não poderia. Eu não poderia fazer isso, né? No meu sonho eu sabia que eu não podia fazer isso, né? Então ela disse, eu acredito que essa parte aqui já seja dela. Você disse, no meu sonho eu estou num campo eu estou num campo de matadouro, tá? Com a minha família na América. E esse grupo tinha acabado de aparecer para começar, tá? Então, eu estava aqui na América para começar a decapitar as pessoas. Quer dizer, as pessoas que estavam fazendo isso não eram pessoas locais. Interessante, né? Estavam decapitando as pessoas, então não eram americanos, tá? Eram pessoas de outro país. Eu e minha filha, então eu e minha filha decidimos que nós vamos começar a caminhar para este lado, para este edifício, onde estavam fazendo essas decapitações. Enquanto caminhávamos para o prédio, comecei a orar e disse, Senhor, eu só não quero ver seus rostos. É disso que eu tenho medo. Então, o máximo é o rosto deles. Então, eu disse aquela oração. Então, caminhamos no prédio e eles não tinham aparecido ainda. Então, eles eram 2 blocos de corte, né? Então, a porta se abriu e eles começaram a entrar. E como eles começaram a andar neste edifício, nessa sala, eu acredito, né? Aconteceu esta folha de glória como um tecido. É como se fosse um véu de tecido, né, suave, desceu sobre os seus rostos, né, desceu sobre mim, e eu não pude ver os rostos deles. Então, foi uma das coisas que ela pediu em oração, né, então Deus respondeu aquela oração. Então, outra coisa incrível aconteceu, foi que este poder surgiu dentro de mim, esse poder.
Então eu olhei para ele com essa ousadia e disse que você não pode tirar minha vida. Você não pode tirar minha vida. Eu coloco isso para o meu Salvador, que deu a vida por mim. Então eu eu coloco isso, né? Eu coloco a minha vida, eu entrego a minha vida para o meu Salvador, porque ele deu a sua vida por mim. Então eu imediatamente ajoelhei, me coloquei minha cabeça nas pernas, é como se eu bloquearia. Então eu poderia dizer, pela minha visão periférica, que a minha filha estava fazendo a mesma coisa perto de mim. Então esse homem que ia me decapitar estava em cima de mim e começou tremendo. Então ele ficou engraçado e eu disse: ótimo, ele não vai tirar minha cabeça de uma vez. E eu estava rindo. Desculpa, gente, eu não queria rir não, tá? Eu só tô acompanhando ela. Então, ela disse, e eu estava rindo. Mas, então, ele o fez e cortou minha cabeça. E eu voltei. Estávamos inteiros de novo. Minha filha e eu começamos a caminhar de volta para o outro lugar onde a família estava. Então entramos no prédio e vimos, né, que o medo em seus rostos estavam todos animados com você se sentir quando sai de uma montanha-russa e fica todo animado, né? Sobre isso é assim que éramos. E era muito difícil, e não é difícil, mesmo que eu disse, mesmo eu, né, disse que dar à luz é muito mais difícil. Por que sempre tivemos medo da morte? Por que sempre tivemos medo de morrer por ele? Não é difícil. E meu marido disse realmente que, mesmo... Então pensamos, espere um minuto. Se nós não podemos nos ouvir, eles disseram, peraí, você pode nos ouvir? E eles disseram, sim, podemos. Podemos ver você também. Então, de repente, estávamos querendo saber onde Jesus estava, né? Porque você sabe que estamos mortos. Então começamos a chorar e ir embora. Disse, Jesus, aonde você está? Jesus, aonde está você? Então, de repente, eu vi uma voz muito autoritária que disse, eu estou indo buscar você. E então eu acordei. E você sabe que eu tentei transmitir a mensagem de que estávamos defendendo o Senhor. Você sabe, fique animado, vamos nos animar. E finalmente, como algo tivesse penetrado no meu estômago. Então, e na minha mente, eu fui capaz de invocar espiritualmente, né, o Jesus. E eu digo que eu estava com medo. Jesus, por favor, salve-me. Eu estava com medo e ele disse, me ajude. No mesmo instante que a comunicação aconteceu, espiritualmente aconteceu, eu senti uma mão agarrar meu ombro. Assim que esta mão agarrou, eu fiquei muito quente e os arrepios me deixaram. Então, é como se a minha mente pudesse agora ver e meio que compreender claramente o que estava acontecendo. E esta era uma mão muito sólida. E agarrou o meu ombro e o calor e a paz começaram a inundar-me. Depois de alguns momentos, eu me virei e lá estava o Senhor Jesus Cristo em pé. Eu vi atrás de mim e de repente ele me olhou nos olhos e ele olhou para mim muito severamente. Não foi como uma reprovação ou uma condenação, mas era apenas ele olhando e
prescrutando, né, minha vida. Eu acho que ele estava analisando a vida dele. Eu acho que a tradução mais provável é essa. Que ele estava analisando, né, a vida dele, né, como algo incomum me ocorreu no exato instante em que eu olhei para ele. No mesmo instante que eu olhei para ele, seus olhos não eram castanhos, verdes, azuis ou qualquer coisa do gênero que pareciam, né? Aí ele diz, né, Apocalipse 1:14, e os seus olhos estavam como faíscas de fogo, não, é como chamas de fogo. Eles pareciam ser vermelhos como fogo. De alguma forma, naquele momento, eu fui capaz de perceber que ele, olhando para mim, estava realmente olhando através de mim. E ele sabia tudo de mim, ele conhecia meus pontos fortes. E ele conhecia minhas fraquezas, ele conhecia cada mentira bem no fundo de mim. Ele conhecia cada engano. Foi um momento muito intenso. Eu gostaria de poder dizer que, vendo Jesus naquele momento, que ele me deixou muito feliz. Não me deixou com muito medo. Mas eu entendo agora o que é o medo do Senhor, por causa dessa experiência de alguns. E nos momentos depois de perceber isto, né, percebendo que a minha própria depravação, ele falou, e ele me olhou severamente nos meus olhos e disse: não temas, meu filho, pois a morte nunca te segurará. Então, instantaneamente, foi como se uma espécie de coragem me inundasse. Eu gostaria de poder dizer que fui muito ousado e preguei um grande sermão e consegui que todos salvar a todos, mas não foi só coragem de ir. Mas não foi só coragem de ir através, né, para fazer valer aquele sermão que ele estava falando, né? Que senão só através do que estava antes de mim, né? O que estava diante, o que ele iria enfrentar, né? Então esses homens agarrou-me agora e esse indivíduo, a propósito, antes de me amarrarem, me perguntaram mais uma vez: você pode renunciar? E eu disse não. Ele é o Senhor de tudo. E eu sabia que ele tinha me salvado no sonho, antes mesmo de acontecer, por causa da oração e a coisa com aquele homem mais velho. Mas quando eu olhei para ele, eu sabia agora, e posso dizer a vocês que saber com certeza que ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Eu estou lhe dizendo, onde as Escrituras dizem, todo joelho se dobrará e toda língua confessará seu Senhor, eles como seu Senhor, seja no céu, ou na terra, ou debaixo da terra. E quando eu o vi, não havia um joelho, uma única língua que não confessasse ser ele o Senhor. Independente de que lado da moeda eles estão, quando ele se revela a eles. Cada joelho vai dobrar. Então eu deitei na guilhotina, né, e disse ao guarda que estava prestes a amarrar-me, para que eu reze por ele e que o perdoe pelo que ele vai fazer. Pelo que ele fez, né? Então ele disse que você sabe que eu estava tentando agradecer e que iria orar por todo e qualquer, para todo mundo, para que eles pudessem estar prontos para encontrar o Senhor, porque eu sabia que eu estava prestes a vê-lo, estava muito animado. Então eles me amarraram e disseram que você pode renunciar à sua fé a ele. E eu disse não posso renunciar a ele, porque ele é o Senhor de tudo que ele deveria ser, né? O Senhor que era meu.
Foi o meu grande sermão. E eles me deixaram fazer isto, né? E eles não me colocaram um saco. Não colocaram um saco sobre a minha cabeça, né? E eles me deixaram deitar de costas em vez de deitar de bruços. Deitar sobre a minha barriga. Então, ele largou a guilhotina. E isso nunca me atingiu. Antes de eu atirar direto para fora do meu corpo. Então, ele diz, né? Antes mesmo da guilhotina atingir o seu pescoço, porque ele estava deitado de costas, né? Deitado com as costas nessa mesa, ele estava olhando diretamente para a guilhotina sem um saco na cabeça, tá? Então, ele estava vendo tudo que estava acontecendo com ele, né? Então, ele diz que antes mesmo do carrasco soltar a guilhotina, ele disse que viu a guilhotina descendo, né? Mas ele também disse que isso nunca me atingiu, né? Atingiu antes de eu atirar direto para fora do meu corpo. É como um tipo de... Ele disse que saiu fora do corpo dele antes da guilhotina ser atingida. Como um tipo de fogos de artifício, né? Sendo a ausência dos corpos, né? É como se fosse um tipo de fogos de artifício. Eu estava isento do meu corpo e estava automaticamente presente em frente ao Senhor, né? Presente com o Senhor. E eu senti a melhor sensação que já tive. Sentindo a melhor sensação que eu já tive, já senti em minha vida. Que é claro que eu acordei quando esse homem cortou minha cabeça, assim que eu vi a espada. Então, no momento instante que eu vi a espada, né, chegar perto do meu pescoço, descendo, né, que ele tocou o meu pescoço, no momento em que a lâmina tocou meu pescoço, eu já tinha ido embora, né? Não senti morte alguma e de repente eu estava acordado. Eu não sentia morte, né? Não era como um teto tão alto, mas era bastante alto. E eu estava lá novamente segurando a mão de uma pessoa e estava olhando para a cena, embora esta mão estivesse me segurando. Eu não sabia quem era. Na verdade, eu estava mais interessado em saber o que acontecia com o meu corpo. Me ver morto lá do que o fato de que eu estava realmente segurando a mão dele. Eu tinha sido livre da morte. Então, de repente, eu olhei para baixo e percebi. Eu percebi que, nossa, é outra dessas mãos ásperas segurando a minha mão. E eu olhei para cima e era o Senhor. Novamente. O Senhor Jesus Cristo. Pessoal, não importa o que você passa aqui. Não importa qual prova você está experimentando. Eu posso dizer que qualquer que seja a provação pela qual você passar, mesmo que seja sendo levado a um ponto em que você tem que entregar a sua vida, vale a pena neste ponto. Agora saiu de uma polpa. Ele saiu de uma polpa de poderoso, um Deus onisciente, para um Deus que estava segurando a minha mão e que me deu a compreensão de que agora eu era seu filho, eu era seu irmão e eu era seus irmãos, né? E ele não tinha vergonha de chamar. Ele não tinha vergonha de chamar seus irmãos, e que eu entendemos de repente. Eu entendi de repente que era como um Deus da divindade, não como um Deus da divindade, não Jesus como filho de Deus, mas era uma coisa terrível para eu estar lá na sua presença, mas houve essa imensa aceitação pessoal.
Ele disse que houve uma compreensão imensa e que eu tive entendimento claro. Eu fui compreendido das coisas que eu posso pregar com grande entusiasmo. Das escrituras que diz, preciosos os olhos do Senhor. Né? Na morte de seus santos. E eu vi me levar através da morte. Eu vi me poupar desse sentimento de morte. Embora eu tivesse morrido, então, quando ele me puxou para seu seio, por assim dizer, na morte, e ele me mostrou que, como diz as Escrituras, não parece que nos será, mas sabemos que quando ele aparecer-nos, nós devemos ser como ele. Naquele momento, eu era como Jesus. E em imagem, no corpo docente, em compreensão, mas não conseguia mais ver nenhum dos meus. Eu não podia ver mais a minha fraqueza nenhuma, né? Nem a minha fragilidade humana, né? Era conhecida por mim. Por mais tempo eu estava completamente livre de tudo isso. Verdadeiramente estar na presença do Senhor e ser como Ele, pessoalmente, vale a pena. Você sabe o que vale a pena abandonar a sua vida e todos os seus prazeres e todos os seus objetivos e todas as suas aspirações, apenas para ganhar Cristo. Eu sei que Paulo quis dizer agora, quando ele disse que eu terei considerado tudo perda para ganhar Jesus, que ele disse, ele considera tudo como perda. Tudo que ele tinha, ele considerava como perda, somente para ganhar Jesus. E de repente, o homem com o capuz tirou o chapéu, sua cobertura, né? Tirou o capuz fora, jogou no chão e disse, eu não vou matar mais uma pessoa. Eu não vou matar mais nenhuma dessas pessoas. Então o sonho acabou. Daqui, novamente, algumas coisas rápidas. Se você teve um sonho ou uma visão que se relaciona com qualquer desses eventos que apresentei neste vídeo, por favor, poste-os nos comentários. Isso pode ajudar a outros. Perceba o quão ativo o Espírito Santo tem sido em informar seu povo, potencialmente salvador. Salvar, né? Mas, em segundo lugar, qualquer um de vocês que estão em todos os países que veem isso, por favor, passe tempo para baixar este vídeo. É só pegar um aplicativo que permite deixar os vídeos, há toneladas deles por aí, mas eu só quero que isso viva além. Eu quero que esse vídeo viva além da queda da América, né? Que desse jeito, quando as coisas te afetarem, você possa compartilhar isso e deixar as pessoas saberem que este vídeo foi lançado no dia 18 de setembro, antes de tudo isso acontecer. Obrigada. Obrigada àqueles de vocês que procuraram saber como eu estou me saindo com os incêndios. Eu acredito que ela está na Califórnia. Estamos bem no momento. Eu pensei que ia a algum lugar, né, diferente. Eu disse que estava pensando agora como Arizona, né, esperar nos próximos meses. Mas talvez não fosse uma opção. Então tudo está muito no ar agora. Então eu vou jogar isso lá de novo, qualquer um de vocês que estiverem em um lugar com pelo menos, né, você conhece um punhado de crentes que estão fazendo esse vídeo de conteúdo, está na compreensão do Senhor, que está vindo, né, você tem um lugar que tem acesso com água, mesmo sem eletricidade, né, o que é mais importante, um lugar onde as pessoas são preparadas com comida. Eu também tenho comida e posso conseguir mais, mas eu só preciso de um espaço para mim e minha filha. E meus 2 gatos, eu realmente quero ter a comunhão com outros cristãos. Que sempre imaginei fazer parte dessas cidades,
de iluminar esse avivamento para ver acontecer, né? Porque as tribulações que Ken Peter falou, mas eu simplesmente não a encontrei. Quero dizer, talvez eu esteja exatamente no lugar certo. Eu estou minhas outras opções seria deixar os Estados Unidos todos juntos, né, de uma vez só. Mas eu estou realmente tentando descobrir o que Deus quer que eu faça. Eu estaria pensando que teria que encontrar um lugar agora, mas minha mãe tem um grande pedaço de terra. Enfim, eu vou deixar o vídeo por aqui, tá? Ela tá só assim desabafando com relação a isso. Como eu disse a você no comecinho do vídeo, que o porquê importante desse vídeo estar sendo divulgado. Olha, o que me abriu os olhos com relação a esse vídeo foi o seguinte, que muitas das pessoas, tá, que vão ter que enfrentar esse tipo de morte, ou que vão estar numa situação em que eles serão, né, terão que fazer a sua escolha, eu digo para vocês. Eu digo assim para vocês, avalie. Eu digo muito isso para os meus amigos e as pessoas com quem eu me comunico. Eu falo, olha, gente, se vocês estiverem no momento de escolher a Deus e escolher a morte, de negar a Deus e viver, e escolher a Deus e morrer, pense no seguinte fato. Se você se encontrar, se você se deparar com esse tipo de questionamento, renuncie à sua fé, você viverá? Pense em que vida você acha que você vai ter. Qual a vida que você acha que você vai ter, sabendo que o reino dos céus lhe vai ser negado? Você negue o Senhor, você nega tudo que Ele prometeu. Você negue o Senhor, você nega exatamente todas as promessas que Ele fez no livro da vida. Você negue a Ele e você vai se apartar de todas as promessas, de tudo aquilo que Ele disse que estava reservado para você. Você vai abdicar da sua herança. Você negue a Ele, você abdica da sua herança celestial. Tá? E não pense que tentando salvar sua vida desta maneira, você vai ter paz. Porque as promessas do inimigo é justamente o contrário. Que tipo de vida você acha que vai ter? Que tipo de vida você acha que vai ter somente pelo fato de você querer salvar a sua vida e negar o Cristo, tá? Eu deixo vocês com essa pergunta. Eu deixo vocês com a sua, como diz aqui em inglês, né? You do like a self-evaluation, né? Faça a sua própria avaliação. Faça a sua própria avaliação. Que tipo de vida você vai ter depois que negar o Cristo? Não pense que vai ser uma vida fácil. Não pense que todas as coisas que eles estão prometendo por renunciar ao Cristo vai lhe trazer paz. Vai lhe dar uma vida melhor. Não há mentira mais banal do que você renunciar ao seu próprio Cristo para poder salvar a sua própria vida. Porque morrer todo mundo vai. Morrer todo mundo vai. Mas a pergunta é, vai morrer pelo Cristo ou sem Cristo? Porque se você morrer sem o Cristo, você abdica da sua herança celestial, tá? Obrigada por estar comigo até agora, né? Eu sei que foi um vídeo longo, mas eu achei por devida importância que se vocês encontrarem esta pergunta em qualquer ponto da sua caminhada com Cristo, vocês avaliem a sua resposta, tá? Shalom, shalom para vocês.